Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasca Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado, Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos falar sobre o Vasco completa 100 dias sem patrocínio master. Vamos falar também sobre Andrés Gomes, né, que está sendo observado por vários clubes aí europeus. Vamos falar também, pessoal, sobre os crias da casa, né, crias da colina. Vamos falar também sobre o STJD, a punição do Corinthians e a do Vasco também. E vamos falar sobre o treino do Vasco, né? A equipe do Vasco, o Renato Gaúcho com a equipe, treinou a equipe para o jogo de domingo, às 16h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados aí por todo o Brasil. Peço também, pessoal, que você que não é inscrito, né, se inscreva no canal, deixe o joinha, deixe seu like, divulgue o canal aí para mais torcedores vascaínos, para amigos, né, para que eles possam deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar o joinha, e aí o YouTube reconhecerá meu trabalho e divulgará meu trabalho para mais vascaíno aí, espalhado, vascaínos e vascaínas espalhados aí por esse Brasil inteiro. Galera, vamos começar o boletim, o segundo boletim de hoje, trazendo informações sobre patrocínio master do Vasco. O Vasco hoje completa 100 dias sem patrocínio master. Né? Várias empresas procuraram o Vasco aí, principalmente casas de aposta, durante o decorrer do ano aí, mas o Vasco recusou, né? Várias propostas aí. Por último, agora teve a Fatal Model, né? Uma empresa de acompanhantes de luxo que ofereceu 45 milhões ao Vasco, mas o Vasco recusou, né? As casas de apostas, são várias que ofereceram proposta ao Vasco, mas o Vasco está procurando uma empresa séria, né? Uma empresa que dê segurança. Aconteceu aí com outros clubes aí, que casas de apostas foram patrocinadoras master, mas tiveram prejuízos e o Vasco não quer ter isso, está tendo cautela com a empresa master. Teve também conversando com a BYD, né, montadoras de carros, e chegaram até a conversar, mas eu acho que não chegaram ao acordo de proposta aí, a grana, e não deu certo. As informações é que o Marcos Lamáquia, né, quando assumir os 90% da SAF do Vasco, ele mesmo vai trazer uma empresa internacional, uma empresa de grande empresa, né, para ser a patrocinadora master do Vasco da Gama. Vamos esperar. Se o Vasco ficou ainda sem muita gente reclamando porque não aceitou aquele proposta lá da Fatal Model, mas o Vasco aí é ela quem decide, quem sabe a diretoria quer, é uma empresa séria, uma empresa que dê segurança. Mas vamos ver o desfecho dessa novela. Galera, agora vamos falar sobre o Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes, né, que está tendo sondagem aí de clubes da Alemanha e de outros países, né? O Vasco, o Andrés Gomes é destaque no Vasco. O Andrés Gomes pode ser, né, cotado para disputar a Copa do Mundo aí pela sua seleção, pela seleção colombiana. O Vasco, o colombiano, o Andrés Gomes, é destaque no Vasco da Gama e está sendo muito sondado aí por clubes europeus, né? No jogo contra o São Paulo tinha olheiros do Bayer Leverkusen, né? E, cara, com certeza vai aparecer mais clubes aí nessa janela, né, do meio do ano. O Vasco falou, as informações que o Vasco falou que ainda não, a diretoria do Vasco falou que ainda não recebeu proposta, né? A proposta pelo Andrés Gomes, mas que tem a ciência de que vários clubes estão conversando com o staff do jogador, vários clubes, né, do continente europeu. Isso aí, cara, é certeza porque o Andrés Gomes, cara, joga muita bola. O Andrés Gomes chegou, o Vasco pagou
cerca de 5 milhões de euros pelo jogador. O jogador agora vai ser bastante valorizado, principalmente na abertura da janela do meio do ano. Vasco se prepare que vai ter muitos clubes procurando aí negociar com o jogador e vamos ver se o Vasco vai segurar. Tem informações também que o Vasco falou que vai fazer o possível para segurar o jogador até o final do ano, até o final da temporada, né? O Vasco sabe que o Andrés Gomes é muito importante e que se perder esse jogador agora, negociar esse jogador, o Vasco vai sofrer um abalo muito grande aí, principalmente por não ter um jogador que jogue igual esse, no elenco, que jogue igual ele ali pela lateral esquerda. Então, se o Vasco for negociar esse jogador, cara, vai perder muito, cara. Se o Vasco quiser chegar, alcançar aí uma Libertadores, tem que ter jogador de peso, bom jogador. O Vasco tem que trazer, não negociar. Essa é a minha opinião, né, cara? Galera, agora vamos falar sobre os crias, né, da Colina, o Gabriel Peck, né, que joga no Los Angeles Galaxy. O Gabriel deu uma entrevista aí que tem vontade de voltar a jogar no futebol brasileiro, que se voltar a jogar no futebol brasileiro, ele vai jogar no Vasco. O outro jogador também é o Evander, também, que andou sendo perguntado aí por repórter lá nos Estados Unidos. O Evander é destaque lá no Cincinnati e numa entrevista lá ele falou que a vontade dele é vir jogar no Brasil de novo e se tiver de jogar no Brasil ele vai jogar no Vasco da Gama, né? São crias da Casas que valoriza o clube que o projetou aí o futebol, né? O Gabriel Peck tem contrato com Los Angeles Galaxy até 2028 e o Evander tem contrato com o Cincinnati até 2027. O Evander é destaque lá no Cincinnati. O Evander fez 44 gols aí na Liga MLS. Isso é muito. Até agora não existe, né, um jogador brasileiro que chegou a essa marca na Liga lá, MLS. E o jogador é destaque, bastante destaque lá na Liga. Deu 33 assistências agora na temporada e fez bastantes gols. O Evander, cara, um jogador que joga com a camisa 10 ou 8, é um bom jogador e se quiser vir jogar no Vasco, será bem-vindo, cara. Galera, agora vamos falar sobre o jogamento do Corinthians, né? O STJD, teve o julgamento hoje, dia 24, sexta-feira, né? Reduziu a punição do Corinthians, né? Por um jogo, o fechamento da ala oeste ali por um jogo. Quer dizer, a punição era uma perca de mando de campo sem torcida, 10 mil pelo uso do drone, 80 mil pela injúria racial e jogadores como Mateuzinho, né, que teve 4 jogos de suspensão e o goleiro 2 jogos de suspensão. Então foi que o STJD fez. Reduziu a pena de redução do Corinthians do mando de campo vai manter por um jogo, né? Não reduziu, não vai perder a mando de campo, o Corinthians só vai reduzir, né? Foi que fez. Vai fechar a ala oeste por um jogo e vai ser esse jogo contra o São Paulo. Vai fechar a ala oeste, vai ter torcedor, vai jogar na Neoquímica Arena e só vai fechar a ala oeste. Cara, essa punição aí, meu irmão, isso aí foi passar a mão na cabeça. A questão do drone, o Corinthians foi inocentado, não vai pagar os 10 mil por uso do drone. A questão da injúria racial foi mantida até agora, né? E os jogos de Mateuzinho reduziu para 2 jogos, de 4 reduziu para 2, e do goleiro era 2 jogos que pegou de suspensão, reduziu para 1. Cara, isso aí é passar a mão na cabeça do Corinthians, né, velho? Velho, só os timinhozinhos queridinhos aí se dão bem, né? É isso aí, o Vasco o jogo entre Corinthians e Vasco vai ser na Neoquímica Arena, com a ala oeste fechada. Não vai ter torcedor na ala oeste, mas vai ter torcedor, que a punição era para não ter um jogo, era pegar um jogo sem torcedor, sem... Mas cara,
Isso às vezes a gente se revolta com as coisas que acontecem, porque com o Vasco tudo funciona. Pedrinho aí pegou 15 dias de gancho. O Renato Gaúcho agora pegou na Sul-Americana 3 dias, 3 jogos. E foi até bom para Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho não queria viajar mesmo com esses jogos aí para fora. Por exemplo, vai viajar para enfrentar o Barracas, o Barracas não, vai viajar para enfrentar o Audax e o Olímpia, né, no próximo mês. Então o Renato não queria mesmo. O Vasco já enfrentou o Audax aqui, perdeu aquele jogo de 1-0, aquele jogo, né, bem conturbado. Vai jogar com o Olímpia agora no dia 30 e vai viajar para fora, mas o Renato não vai, estar suspenso, e ele vai até gostar disso aí. E, galera, o Vasco também foi inocentado, né? Graças, né? Graças, porque eu não sei como... eu acho que ele quis passar a mão. O STJD quis maneirar para o Vasco porque maneirou para o Corinthians. Acho que foi isso. Aquele julgamento, né? O Vasco foi julgado com perca de mando de campo e multa de R$100 a 100 mil e perca de 10 mandos de campo, mas o STJD reconheceu que não era preciso penalizar o Vasco. Então, aquele que estava na súmula do árbitro, que os torcedores jogaram sinalizadores e mexeu na câmera lá do VAR, e isso aí o Vasco foi inocentado. Que bom, né? Fizeram isso. Mas, cara, muitas coisas aí tem que ser falada, muita coisa aí tem que ser ir da CBF reclamar, cara, porque tem muita coisa acontecendo. Tem clubes aí que não recebem punição, quando recebe é pela metade, quando recebe fica empurrando com a barriga até não sei quando e finda, sei lá, cara, não acontecendo essa punição. Mas, cara, é isso aí. Isso é a organização do Campeonato Brasileiro aqui. Galera, agora vamos falar sobre o treino do Vasco, né? O Vasco vem treinou ontem, hoje, e podemos ter, né, uma perca muito grande, que é o Thiago Mendes, que está sentindo a coxa. Ele sentiu a coxa no jogo contra o Paysandu e ontem, no treino de ontem, ficou de fora, ficou se tratando, fazendo academia, mas não participou do jogo de ontem, do treino de ontem, nem o de hoje. Amanhã o Vasco treina pela manhã e à tarde viaja para São Paulo. Então o Vasco vai fazer um treino amanhã, vamos ver se o Thiago Mendes vai participar desse treino, porque se o Thiago Mendes não participar, vai ser uma perca muito grande ali, o Vasco ali no meio do campo. Thiago Mendes, o capitão, não jogar contra o Corinthians, cara, vai ser muito ruim para o Vasco. Mas vamos ver, quem sabe o Thiago Mendes não se recupere agora e enfrenta o Corinthians, né? O jogo vai ser às 16 horas contra o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Vasco, possível escalação do Vasco: Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alan Saldívia e Robert Renan na zaga. No meio do campo ali, como volante, Cauã Barros, Thiago Mendes ou Hugo Moura, Tietê, e na frente, Carlos Andrés Gomes, Rojas e Spinelli centralizado. Isso se por acaso, né, essa escalação é se por acaso o Thiago Mendes não jogar, né, porque se o Thiago Mendes for jogar, né, for escalado, o Tietê não vai jogar. E aí quem vai jogar é o Rojas no meio, e lá na frente pode ser Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira ou Adson, e Spinelli centralizado, e no meio ali Cauã Barros, Thiago Mendes, se for jogar, e Rojas. Essa será a possível escalação. Vamos ver com o treino da manhã se o Thiago Mendes vai, quem sabe, dar uma melhora daqui para lá e volte a jogar ali o nosso capitão, porque, cara, sem ele fica difícil ali aquele meio de campo. Galera, por enquanto é só. Mais uma vez eu peço a sua ajuda aí, se inscreva no canal, assine o sininho, ative o sininho de notificações, deixe seu joinha, galera, para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, pessoal. Muito obrigado para vocês que se inscreveram, para vocês que assistem os meus vídeos, para vocês que deixam o seu joinha, galera. Muito obrigado mesmo, de coração.
Tchau.